E a reunião, que foi tratada pela Comissão de Justiça como ser um motivo iminente para uma intervenção judicial, por incrível que pareça, segue mantida pelo presidente Osmar Stabile, executivo de futebol Marcelo Paz. Continua garantindo apoio ao treinador Dorival Júnior, mesmo com o Timão chegando ao sétimo jogo consecutivo sem vitória, e o Corinthians conheceu o adversário da quinta fase da Copa do Brasil. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre Copa do Brasil. A Copa do Brasil 2026, teoricamente, já começou para o nosso timão, pois já conhecemos o adversário da quinta fase da competição. O nosso timão é o atual campeão da Copa do Brasil. Ano passado vencemos a equipe do Vasco na final da competição e conquistamos o tetracampeonato. Copa do Brasil, que nos deu vaga diretamente para a Libertadores da América desse ano, e absolutamente também o Corinthians chegando a uma premiação total de quase 100 milhões arrecadados durante toda a competição. E claro, nesse ano temos Copa do Brasil novamente, e já estamos sabendo, já conhecemos o adversário, a equipe que o Corinthians vai enfrentar nessa que agora entraremos na quinta fase da competição. E o Corinthians vai jogar contra a equipe do Barra Futebol Clube, equipe que foi campeã catarinense nesse ano de 2026, e logo de cara o Corinthians já vai enfrentar a equipe do Barra. A partida está prevista para acontecer na semana do dia 22 de abril, o jogo de ida, e a volta prevista para a semana do dia 13 de maio. Então, nesta segunda-feira, dia 23 de março, o Corinthians ficou conhecendo o adversário da quinta fase da Copa do Brasil. A minha opinião quanto ao adversário da quinta fase da Copa do Brasil definido é a seguinte: vamos enfrentar a equipe do Barra, equipe campeã catarinense, uma equipe que absolutamente que vão tratar esse jogo como um grande evento. Claro, estamos falando do Corinthians, atual campeão da competição, mas sempre aqueles detalhes. Cuidado, Copa do Brasil, sabemos que, principalmente nesses inícios, é sempre preciso ter grande cautela. Ao meu ponto de vista, o Corinthians chega como favorito para a competição esse ano. Somos os atuais campeões e, claro, sempre o Corinthians tendo a questão de manter a força. O Corinthians tem que entrar em todas as competições visando e pensando no título, mas que eu falei para vocês, mantendo sempre os cuidados com os adversários. Todos que vão jogar contra o Corinthians acabam tendo aquela inspiração a mais, aquela energia a mais, porque para muitos atletas é a grande oportunidade da vida. Por isso que sempre vemos goleiros desconhecidos que jogam contra nós, que fecham o gol. Então, isso é normal. Sempre quando jogam contra o Corinthians, absolutamente que o ânimo acaba sendo maior. Enfim, como eu disse a vocês, tenho confiança no Corinthians nesse ano na Copa do Brasil e, claro, vamos torcer para que dê tudo certo e, para mim, vamos brigar pelo título novamente. E agora vamos falar sobre as palavras do executivo de futebol Marcelo Paz, que mesmo Dorival Júnior chegando ao sétimo jogo consecutivo sem vitória, continua apoiando o atual treinador do Timão. Sabemos que alguns rumores estão surgindo para os lados do Dorival, absolutamente sobre pressão no cargo. O Corinthians chegou ao sétimo jogo consecutivo sem vencer, mais de um mês sem vitória, o do Corinthians, e absolutamente que isso começa a incomodar. E claro, muitas questões surgindo para os lados do treinador Dorival Júnior, será que corre risco de demissão e tudo mais.
Quem hoje está à frente do futebol do Corinthians, aliás, à frente, mas claro que tem o presidente acima dele, é o executivo de futebol Marcelo Paz. Ele foi perguntado sobre todo esse momento do Dorival, destacando que antes do jogo que o Corinthians fez contra a Chapecoense, o Marcelo Paz também declarou apoio ao treinador Dorival Júnior. E claro, mais uma vez o Marcelo Paz acabou dizendo que segue apoiando o atual treinador do Timão, mesmo com os resultados não sendo favoráveis. Vamos para as palavras do Marcelo Paz. Diariamente a gente conversa, diariamente a gente está junto. Não podemos esquecer que há pouco tempo foram 2 títulos conquistados sob o comando dele. Títulos nacionais que o Corinthians não tinha há alguns anos. É um treinador vencedor. No momento, estamos com oscilação de resultados. Isso é fato. Alguns jogos sem ganhar. Isso pesa, mas futebol existem oscilações, dificuldades, lesões de jogadores importantes. Nós perdemos o Yuri por muito tempo, o Lingard ainda não conseguiu estrear por questão de regularização, o Caio César, poucos minutos. Tudo isso tem uma influência. Temos que ter paciência. É um treinador vitorioso, campeão, que tem história no futebol brasileiro e é bem aceito pelos jogadores. Temos que dar apoio nesse momento, tem que estar junto. Fortalecer o trabalho. Eu acredito que um trabalho de longo prazo faz a diferença. Da minha parte, não há nenhum movimento de mudança. Posso garantir isso. Então, palavras do Marcelo Paz em relação ao treinador Dorival Júnior. A minha opinião quanto a essas palavras do Marcelo Paz é a seguinte. O Marcelo Paz ele estava indo de uma forma assim, trazendo tranquilidade, confiança em relação ao Dorival, até o momento que ele chega ao fim das palavras dele, quando ele simplesmente manda da minha parte. E é aí que o Marcelo Paz leva tudo para os lados dele, mas sabemos que não é o Marcelo Paz que vai decidir tudo sozinho. Sabemos que o presidente Osmar Stabile está sendo pressionado por parceiros políticos para demitir o Dorival, que o Dorival só não foi demitido por causa da multa, que as palavras do Dorival, as declarações incomodaram e muito, tem muita gente querendo demitir o Dorival dentro do Corinthians, mas claro, tem a multa e absolutamente que ainda eles não tiveram uma oportunidade para poder demitir o Dorival. Quando tiverem, podem ter certeza que vão demitir. Infelizmente, é um Corinthians que ainda é gerido por essa política, que sabemos que é longe de ser algo voltado para o profissionalismo. Então é isso que acontece em um clube de futebol como o nosso Corinthians, infelizmente. O trabalho do Dorival é brilhante? Claro que não. Mas as coisas que acontecem nos bastidores, elas são injustas. Por exemplo, as palavras do Dorival em relação àquela negociação pelo jovem André acabaram incomodando e muito. E naquela ocasião, o Dorival defendeu o nosso Timão. Enfim, é complicado demais toda a situação. Tomara que o Corinthians agora aproveite esses dias que terá somente para trabalhar e descansar, que não seja como o anterior, quando voltamos e perdemos. Tomara que o Corinthians apresente evoluções, porque senão a situação para os lados do Dorival vai se complicar cada vez mais. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre a reunião bombástica que já teve alertas da comissão de ética, que não é correta, inclusive da comissão de justiça do Corinthians, alertando que acontecer essa reunião leva a um risco iminente, leva a um risco de realmente se concretizar, de ficar ao ponto de acontecer a intervenção judicial dentro do Corinthians. Nesta segunda-feira, 23 de março, está marcada para acontecer a reunião que foi marcada pelo presidente da diretoria, Osmar Stabile, reunião que terá como intuito afastar o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior. Lembrando que no dia 9 de março era para ter acontecido a votação da reforma do estatuto, o Stabile fez acusações
para os lados do Romeu Tuma Júnior, dizendo que ele estava tentando interferir na gestão e tudo mais. E aí os dois intensificaram uma batalha pelo comando, pelo poder. O Osmar Stabile enviou um ofício à comissão de ética e também marcou uma reunião, se apegando a um código do estatuto que, na visão dele, acaba permitindo que ele faça isso. O próprio Conselho Deliberativo já alertou que ele não pode fazer dessa forma. A comissão de ética alertou que ele não pode fazer dessa forma. Inclusive, o presidente da ética já avisou que não estará nessa reunião. E também a comissão de justiça enviou um comunicado no último sábado, dia 21, e pesado. Inclusive, vou até colocar o trecho novamente aqui para vocês. Ó, quando a comissão de justiça falou que sobre a ciência sobre este ato administrativo irregular, a insistência nessa medida temerária expõe o clube ao risco iminente de intervenção judicial, conforme já tramita no inquérito, e ali já está o número do inquérito e tudo mais. Então, a Comissão de Justiça alertando sobre a intervenção judicial que está prestes a acontecer dentro do Corinthians, e isso vai fazendo com que a intervenção vá se concretizando e, claro, aconteça mais rápido ainda. Essa reunião, claro que vai acelerar a intervenção judicial. E por incrível que pareça, mesmo com tantos alertas, até o momento que eu gravei esse vídeo, o presidente Osmar Stabile ainda não havia desistido dessa reunião. E eu recebi alguns detalhes importantes sobre essa reunião que foi comandada pelo Stabile, que, por exemplo, a reunião não terá muitos conselheiros, que, por exemplo, membros das chapas 10, 11, 15 e 22 não vão comparecer, vão boicotar, e que os membros das 55 e das 77 que vão juntas a favor do Osmar Stabile. Então, vamos aguardar o passar das horas se alguma novidade acontece, mas a reunião bombástica que deverá acelerar a intervenção judicial, por enquanto, por incrível que pareça, está marcada para acontecer. A minha opinião quanto a essa reunião marcada pelo Osmar Stabile, que pode acelerar a intervenção judicial no Corinthians, é a seguinte: eu já venho avisando a vocês há um bom tempo que não é mais questão de se vai acontecer a intervenção, e sim quando acontecerá a intervenção. Ao meu ponto de vista, é algo que já é garantido, e isso é opinião, não tem informação sobre isso. Desde aquela discussão entre o Tuma e o Stabile, eu falei para vocês que naquele dia eles decretaram a intervenção judicial. Mas, capitão, por que ainda não aconteceu? Porque a justiça tem todos os seus trâmites. Eu já falei para vocês, se vocês pesquisarem sobre intervenção, as primeiras coisas que aparecem, gestão temerária, quando passa-se por cima do estatuto, e é o que vem acontecendo no Corinthians. Então, manter essa reunião, o Osmar Stabile está acelerando a intervenção judicial. Ele já foi avisado pelos órgãos fiscalizadores do clube que não é legal, que não é um ato legal, é irregular. Inclusive a Comissão de Justiça tratando como iminente a intervenção judicial. Então, é uma reunião bombástica, uma grande bomba vai explodir dentro do Corinthians, mais uma vez falando de bomba, caso essa reunião realmente aconteça. Por quê? Se ela acontecer e o Tuma for afastado, como é um ato irregular, ele poderá ir para a justiça e depois retornar. E aí, como ficará a situação do clube, do Osmar Stabile? Então, eu vejo o seguinte: a partir do momento que o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, entrar na justiça solicitando a anulação dessa reunião, sinceramente, é ali que vai ser o gatilho principal para a intervenção judicial, que, volto a dizer, para mim já não é se e quando vai ser. Vejam a situação que está o nosso Esporte Clube Corinthians Paulista. Para mim hoje, a intervenção é o único caminho que o Corinthians tem. Faz a limpeza e depois profissionaliza. Então vamos aguardar e vamos ver o que vai acontecer nessa reunião bombástica. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre, peço a vocês, comentem. Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo.
Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais. Porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!